O texto que eu quero compartilhar está aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 4. Na realidade, nós não vamos fazer um estudo, assim, digamos, exegético. Eu sei que os irmãos têm sido muito alimentados, em especial com esses temas, e graças ao Senhor por isso. Estamos diante, talvez, do livro um dos mais profundos das Escrituras. E, na realidade, que o Senhor possa se mostrar, assim como é de fato o objetivo desse livro. Vermos o nosso Senhor. Aqui no capítulo 4, versículo 1, ele diz assim: Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como voz de trombeta, ouvira falar comigo, e disse: Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. É realmente uma mudança dramática do contexto, quando a gente vê o capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3. Quando chegamos, então, no capítulo 4, nós temos esse tremendo contraste entre o que estava acontecendo ali com o que está acontecendo a partir do capítulo 4, então, até o capítulo 22. Nós veremos justamente o que João viu através das letras que o Espírito Santo nos legou, então. E é interessante que no capítulo 1, lá no versículo 19, o Senhor Jesus disse: escreve as coisas que tem visto e as coisas que são e as que depois destas hão de acontecer. Então nós vemos os três tempos do verbo passado, presente e futuro, concentrado nesse versículo 19 do capítulo 1. Então, no capítulo 1, especificamente, nós vemos esse Filho de Deus entronizado, que desceu à terra para falar com seu servo. Na realidade, ele queria mostrar tantas coisas para esse seu servo. E no capítulo 3, o Senhor, então, de alguma maneira, abre seu coração, mostra as suas inquietações, suas aflições, apreensões. Aquele Cristo entronizado veio, então, até o céu, até a terra, para comunicar tudo aquilo que ele desejava neste tempo em que o nosso irmão, o apóstolo João, estava nessa prisão, na ilha de Patmos. E o capítulo 2 e 3, então, nos fala do presente, né? Não só do presente, é claro que nós temos uma questão profética também a respeito das igrejas que viriam por diante, mas sim, especificamente, falava daquelas 7 igrejas ali da Ásia, e as coisas que hão de vir, a partir, então, do capítulo 4. Na verdade, o que nós temos ali no capítulo 2, 3, quando fala daquelas igrejas, a gente vê o Pai desejando encontrar o Filho nessas igrejas. Ou seja, irmãos, as marcas, o caráter do Senhor Jesus impresso sobre cada uma daquelas realidades ali. Eu sei que às vezes há muito debate entre se é um chip, se é uma tatuagem, 666, mas na realidade o que tem faltado, inclusive para o próprio povo de Deus, são as marcas de Cristo. E é isto que o Senhor Jesus estava ali de alguma maneira denunciando na maioria daquelas igrejas. E então, quando nós chegamos aqui no capítulo 4, nós vemos essa atmosfera, nós vemos esse nível mais elevado. O que nós temos, então, a partir desse capítulo é segurança, harmonia, é paz, é uma paz infinita, de justiça e do poder do Senhor. Então, nessa noite, assim como temos visto já, estudado esse livro, nós precisamos ter essa impressão no coração, que o que nós estamos vendo ali fora vai passar, com toda certeza irá passar. Irmãos, eu ressalto ainda nesse versículo 1, e o que eu pretendo destacar é justamente esse verbo, olhei, eu vi essas coisas, mas que há ali uma porta aberta. A porta do céu estava então aberta, e sabemos que Cristo é a nossa habilitação para entrar nessa porta. Cristo, ele pela sua redenção, pela redenção que há no seu nome, nós podemos, então, com toda a confiança e intrepidez, pelo sangue dele que foi derramado, também entrar ali
e sermos ensinados pelo doce Espírito Santo de Deus, ele nos ensinaria todas as coisas. E a vida desse Santo Espírito, e o poder desse Santo Espírito, esse paráclito, esse professor, ele está tão disponível a nós. E nós desejamos isso. Essa redenção que mostra que Deus nos comprou de volta para Ele. Então podemos ter visão celestial, porque o Senhor, Ele abriu os nossos olhos. Visão celestial. Depois dessas coisas, eu olhei. Assim como todas aquelas curas que o nosso Senhor fez daqueles cegos, inclusive cego de nascença, da mesma forma, ele estava, na realidade, o que ele está mostrando ali, querendo apresentar para nós, é algo muito mais elevado espiritual. Uma visão do nosso coração. Então, irmãos, eu quero compartilhar com os amados o peso e, especificamente, o sentido desta palavra, olhei. Depois dessas coisas, eu vi. E de qual maneira foi que João viu essas coisas? Irmãos, eu quero dar um exemplo de um outro sentido que nós temos e que a gente conhece muito bem esse exemplo. A gente sabe a diferença de ouvir e a diferença de escutar, né? Nós sabemos que quando alguém diz que nós ouvimos, está se remetendo ao sentido da audição. É aquilo que o nosso membro natural, o corpo físico, capta das coisas externas. E o escutar, ou seja, quem escuta as minhas palavras, as pratica, está no sentido de uma atenção mais elevada e mais profunda. É entender o que está sendo captado pela audição, para que então haja compreensão. Então, para que haja o processamento daquela informação. Eu escuto muito mais profundo do que o ouvir, que está mais de uma maneira superficial. Qual é essa visão? Então, agora tomando esse outro sentido do apóstolo, qual é essa visão? Qual é essa expressão? Seria um sentido mais de um vislumbre? Seria mais o sentido de ter avistado algo? Ou seria realmente um sentido de ver algo profundamente? Algo de uma maneira não superficial? É isso que eu quero, então, usar um outro texto da palavra de Deus, um outro texto conhecido das Escrituras, que nos dá por 4 vezes, numa breve passagem. Os irmãos podem abrir ali em João, no capítulo 20, e são essas, do versículo 1 ao 10. Nessas expressões, nós não vamos ler todos os versículos, mas nós temos ali 4 vezes essa palavra viu, traduzido para nós como viu. Na realidade, tem 3 sentidos diferentes ali. Elas têm, sim, similaridades, mas esse texto vai abrir um pouco o nosso entendimento, nos ajudar como foi o sentido daquela visão da sala do trono que João teve, a partir daquela visão de Apocalipse, capítulo 4. Então, João, capítulo 20, João 20, versículo 1. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro. Notem essa palavra, irmãos. E viu a pedra tirada do sepulcro. Versículo 5. E abaixando-se, aqui está se referindo a João, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Até aqui, esses 2 versículos. Irmãos, nós saímos então de um contexto. O nosso Senhor Jesus, ele foi condenado, ele foi morto, crucificado. E ele, no versículo 19, no capítulo 19, já no final, ele então é sepultado. E a cena que nós temos aqui é da sua ressurreição. Maria vai fazer uma visita no túmulo. E quando ela chega lá, ela vê algo, né? Os irmãos notaram aí a palavra, viu a pedra tirada do sepulcro. Então ela volta, comunica Pedro e João, aquele discípulo a quem o Senhor amava. E então esses discípulos, eles vão correndo lá por causa dessa notícia. João, a palavra de Deus, diz que ele sai à frente de Pedro. E quando ele chega lá, ele viu. Então vocês veem que aqui também tem essa palavra viu. E eu quero aqui, então, fazer um destaque. Que essas 2 palavras, esses 2 vocábulos, viu
eles são os mesmos. Eles têm, digamos, o mesmo sentido de visão. E essa visão está mais naquele sentido de vislumbre. Não está num olhar profundo. Está aqui um discernimento somente através dos órgãos, com os olhos, com a própria visão. A simples condição de alguém ter a vista, de alguém poder ver algo. É o sentido de avistar mesmo. Esse é o sentido, então, desses dois vocábulos, versículo 1 e o versículo 2. Avançamos um pouco mais, mas deixa eu dizer algo, então, ainda a respeito desses dois versículos. Imagina, irmão, que você tem uma pessoa que frequenta muito sua casa, né? E eu quero, com isso, mostrar qual é a superficialidade dessas duas palavras. Lógico que ela não é superficial em si mesma, porque eles viram algo, eles testemunharam um fato. Primeiro, a pedra removida, e segundo, os lençóis que estavam ali no chão. Mas imagina que você tem uma casa e tem alguma pessoa que frequenta a sua casa com certa assiduidade. Um dia, você vai visitá-lo, depois de muitos anos, você diz que você pretende vender a sua casa. Essa pessoa se interessa por ela. Aí ele diz para você, olha, eu posso ir lá ver a sua casa? Então você pode dizer assim, mas ele frequentou a minha casa por tanto tempo, e por que ele quer ver a minha casa? Ele vai dizer para você, mas eu tenho interesse, mas agora eu quero ver de uma maneira mais profunda. Como se diz, agora eu quero ver com olhos de comprador. Antes eu só via com olhos de visitante, mas agora eu quero estar ali. Eu quero, já que eu vou morar ali, já que eu vou permanecer ali, eu quero então olhar de uma maneira diferente. Então, quando nós chegamos no próximo versículo, que é o versículo 6, Simão Pedro chega logo em seguida, e ele então entra no sepulcro, e ele vê nos lençóis o chão. Agora, irmãos, é interessante porque aqui nós temos um segundo significado dessa palavra viu, que Pedro, então, tem através dos seus sentidos. Esse viu que Pedro aqui olhou no versículo 6, representa um olhar bem mais atento. Representa, de fato, um exame. Como um investigador que começa agora a observar os detalhes e a mentalmente considerar algo. Ele começa a pensar, os seus olhos, ele transmite informações e ele começa, então, a pensar o que poderia ter acontecido. Ele, então, não só isso, essa palavra também nos indica que eu posso desfrutar da presença de alguém, mesmo ela não estando ali. Por quê? Porque eu vi de uma maneira mais profunda. Eu consegui ter um discernimento espiritual. Essa, então, é a segunda palavra que nós temos aqui, a partir do versículo 6. Vamos, irmãos, para o versículo... O versículo 7 diz que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Nós não falaremos sobre esse versículo. Vamos para o verso 8. Então entrou também o outro discípulo, aqui está se referindo a João, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Aqui nós temos um terceiro sentido da mesma palavra viu. Bom, nós já temos uma pista pela própria tradução, porque ele viu e creu. Então, no verso 5, João tinha visto. Mas agora, ele creu. Olha a diferença. O mesmo João que viu no verso 5, uma outra palavra do original, agora viu e creu, quando ele entrou. E quando ele lançou uma visão mais profunda de toda aquela cena da ressurreição do Senhor. Essa palavra, meus irmãos, também é a mesma palavra que aqueles reis magos, lá em Mateus, no capítulo 2, eles viram a estrela no Oriente e eles tiveram a convicção de que algo iria acontecer. Então, eles vão até Jerusalém, eles querem saber onde está aquele que é nascido dos judeus, porque nós vimos a sua estrela do Oriente. É uma visão mais profunda. Meus irmãos, eu disse que o Senhor Jesus, ele nos habilita a entrar com toda a segurança naquela porta que está aberta, com toda a convicção, não por causa dos nossos méritos, mas os méritos do Senhor Jesus. Quando nós nascemos de novo, nós recebemos a vida do alto.
O Senhor Jesus disse a Nicodemos, lá em João no capítulo 3, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Esse ver que o Senhor fala é justamente esse ver aqui, eido. É a mesma palavra. É a palavra que os reis magos viram, a estrela no Oriente. É a palavra que quem não nascer de novo não pode ver. Essa palavra, irmãos, está também relacionado com discernimento. Mas também está relacionado com agora colocar a sua mente, prestar toda a atenção, inspecionar, fazer um exame a respeito daquilo. Não só isso, também experimentar, fazer uma visita, visitar, ter intimidade a respeito daquele fato. É ter consideração profunda por alguém, alguém que está em alta estima, e é prestar uma total e profunda atenção. Então, irmãos, essa é a palavra que nós vimos lá em Apocalipse, no capítulo 1. A palavra que mostra um sentido mais profundo daquilo que João viu. A sala do trono foi muito mais real para João do que até mesmo as imagens que nós estamos vendo agora aqui na nossa frente. Porque aquilo que é espiritual está totalmente sobre aquilo que é natural. Esse é o sentido, porque João foi arrebatado em espírito. Foi isso que aconteceu. Pela visão, e pelaquela mesma visão aqui de Cristo, do Cristo ressurreto, de João no capítulo 20. Foi com essa mesma visão que ele viu o Cristo entronizado. O Filho de Deus entronizado nos altos céus. Vamos voltar aqui para Apocalipse no capítulo 4. Eu quero ainda falar alguma coisa aqui a respeito daquilo que João viu. Ressaltando, irmãos, a grande necessidade que nós temos de aprofundar com mais firmeza, nos apegar com mais firmeza, aprofundar a nossa visão a todas essas verdades que nós temos ouvido. E aqui, a partir do versículo 2, ele diz que ele foi arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um que estava sentado no trono. Então, agora a visão não é só do trono, a visão é também do entronizado. O João começa a ver aqui esse Deus que estava sentado ali. E também, irmãos, esse trono. É interessante, porque a palavra trono, ela ocorre mais de 60 vezes no Novo Testamento. E aqui nós temos uma indicação, uma linda visão do que acontece de fato lá nos céus. Mas nós sabemos que o trono é esse lugar de honra. O trono é o lugar também de autoridade, mas também é lugar de julgamento. Mais de 60 vezes no Novo Testamento. E 12 vezes está aqui no capítulo 4. Ou seja, nós temos 47 vezes no livro de Apocalipse a palavra trono. Mas temos muito a descobrir somente no capítulo 4, porque 12 vezes, a maioria das vezes de Apocalipse está aqui. Então, o símbolo, o que nós vemos aqui é a soberania inabalável desse Deus. É o verdadeiro Deus no centro, no trono do universo. Esse trono que não está aqui na terra. Esse trono que está nos céus. E a visão do entronizado, onde todos os tronos da terra, todas as autoridades que aqui foram estabelecidas e instituídas, todas elas, irmãos, sem nenhuma exceção, estão sob a jurisdição deste trono do céu. E a essência dessa revelação, a essência dessa visão que está aqui diante da nossa frente, é nos mostrar, por isso precisamos da profundidade dessa visão, é nos mostrar que todas as coisas estão sendo governadas por aquele que se assenta num alto e num sublime trono. Absolutamente nada está fora do controle das suas mãos. Absolutamente nada foge da sua vontade, do seu querer. É esse Deus, amados, que nós adoramos. É no nome do Filho desse Deus grandioso que nós nos reunimos, que nós fomos salvos, que nós nascemos de novo. E dessa maneira nós podemos ver o reino de Deus. Podemos, nessa noite, mais uma vez, entrar nessa sala
que está reservada somente para aqueles remidos, redimidos pelo sangue do Cordeiro de Deus. Portanto, irmãos, essa quarentena certamente não saiu do controle do nosso Deus. Tudo que está acontecendo, sem dúvida, foi pelo menos da permissão do nosso Deus. Como eu disse, nós não estamos passando por uma pandemia, mas estamos passando por profecias sendo cumpridas diante dos nossos olhos. Deus não perdeu o controle. Ele está assentado no alto e num sublime trono. E foi graças a um isolamento, irmãos. O nosso irmão João, o apóstolo João, ele estava, esse discípulo a quem o Senhor amava, ele estava ali naquela ilha de Patmos. Foi por causa do isolamento que ele pôde ter essa visão mais profunda. Será que nós estamos, então, entrando no campo da murmuração e nos esquecendo que Deus pode falar muito mais profundo aos nossos corações através do tempo em que estamos vivendo? Nós podemos citar também o apóstolo Paulo, que ele esteve preso, e pelo menos 5 das suas, pelo menos 13 epístolas foram escritas num presídio, num cárcere, no isolamento. Ou seja, ele não perdeu aquela oportunidade que o Senhor havia dado a ele, permitido a ele. Muito pelo contrário, ele aproveitou cada uma das oportunidades e pôde ter a visitação do seu Deus. Se nós quisermos trazer também por um contexto mais próximo de nós, né, podemos citar o nosso irmão Watmani, que ele morreu depois de passar 20 anos numa prisão. Irmãos, esse irmão definhou numa cadeia, num presídio, no isolamento. E nós hoje somos tão alimentados, irmãos espalhados pelo mundo são alimentados pelas suas obras. Será que teríamos tantas obras do apóstolo Paulo, ele que era tão ativo, por exemplo? Será que ele teria escrito todas as 3 escrituras? Eu sei, irmãos, o nosso Espírito Santo ele é soberano. Mas o fato é que nós precisamos ver cada um dos fatos que acontecem conosco como bênçãos do Senhor nas nossas vidas. A nossa irmã, Madame Guyon, ela disse que só sabe o valor da comunhão aquele que experimentou a solidão. Essa irmã foi presa em cárcere mais de anos, pelo menos 4 vezes, encarcerada, por causa do Senhor. Nosso irmão Watmani, que eu citei, por causa da China comunista, morreu no presídio, morreu ali, encarcerado. Mas jamais houve na vida desses irmãos, nós não vemos em seus escritos, eles murmurando e achando que tudo foi um acidente. Então, possa o Senhor nos encontrar com esse coração. Com esse coração, amados. Eles encontraram um bilhete na cela do irmão Watmani, logo depois que ele morreu. O bilhete dizia assim: Cristo é o Filho de Deus, que morreu para a redenção dos pecadores e ressuscitou ao 3º dia. Essa é a maior verdade do universo. E eu morro por causa da minha fé em Cristo Jesus. Sem dúvida nenhuma. É um irmão que encontrou valor na solidão, porque ele conhecia o peso que havia da comunhão. São irmãos que viram de maneira profunda o nosso Senhor Jesus. Irmãos que entraram e pisaram em lugares mais profundos. Irmãos, nós amamos a comunhão. Desejamos estar juntos. Sem dúvida nenhuma, amamos a proximidade. Estamos ansiosos para que isso em breve aconteça. E sabemos que logo, logo, irmãos, estaremos juntos, adorando o Senhor. Os irmãos aqui em Londrina, tinha uma programação também para estar passando por Goiânia. Irmãos, a saudade aperta. É fato isso. Mas, irmãos, precisamos conhecer o peso e o valor dessa comunhão com o Senhor e ver e saber que a solidão, há 2 palavras que podem nos discernir muito bem a diferença entre a solidão como uma dor e a solidão como uma glória. E a palavra definida para isso é solitude. Uma palavra que não é muito comum na nossa língua. Mas a palavra solitude é a glória de estar sozinho, é a glória da comunhão. Enquanto o mundo passa a dor da solidão, nós podemos ter a glória da comunhão por causa da solidão, porque nunca estamos sós. Ele não nos deixará.
jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Aquela visão que um dia cativou os nossos corações, nós precisamos ser lembrados dela. Precisamos estar, de fato, nos apropriando cada vez mais daquele grandioso dia. O Senhor Jesus disse à igreja de Éfeso: lembra de onde caíste e volta ao teu primeiro amor. Certamente foram irmãos que perderam a profundidade da visão que havia naquele melhor amor, naquele seu primeiro amor. Então o Senhor diz: volta naquele ponto, volta naquele momento, a profundidade. Irmãos, essa visão não é uma visão superficial, é uma visão profunda. E essa visão do trono de Deus é descobrir que, de fato e verdadeiramente, os céus governam a terra. Os céus governam a terra. Verdadeiramente, a verdadeira vontade que dirige esse universo é a mente e a vontade do Deus Todo-Poderoso, que está sentado nesse trono. É este entronizado, onde todos os detalhes estão orientados com vistas a partir desse trono. E é interessante que ele diz que é sobre o trono, em redor do trono, diante do trono, no meio do trono. Por quê, irmãos? Por que essas expressões? É porque tudo parte do trono de Deus. Tudo sai dali. E por isso que o Senhor, então, tem desejado buscar esses que se prostram diante dele, em adoração ao Senhor. Veja comigo o versículo 3 do capítulo 4 de Apocalipse. Vai falar agora aqui dessa aparência. Né? O que estava assentado era na aparência. Aparência. Ele começa a citar, então, aqui algumas pedras para nos ajudar a compreender qual era a aparência desse que está sentado no trono. Semelhante ao jaspe, ao sardônico, a pedra sardônica, o arco celeste, ele cita aqui o arco-íris, e também a esmeralda. Em resumo, né, de tudo isso que está descrito aqui, é a relação com a beleza, com a profundidade da riqueza e da abundância de luz que emana somente do trono de Deus. Somente do trono de Deus. Como o apóstolo Paulo, que lá no capítulo 9 de Atos, era meio-dia, diz a palavra de Deus, e veio uma luz tão forte como a luz do meio-dia. Como pode isso? Mas aquela luz cativou o apóstolo Paulo, cativou o nosso irmão. E mais adiante, ele diz no capítulo 20 de Atos que ele não foi infiel à visão celestial. Então João viu sobre o trono glorioso esse Deus assentado. Na verdade, irmãos, não que a gente imagine uma pessoa ali assentada, não que fosse Deus mesmo assentado. O nosso Deus, ele não pode ser descrito nem com palavras. Ele não pode ser definido, não há como. Não há essa possibilidade. Mas é a descrição do seu fulgor, a descrição da sua glória, a descrição do esplendor de Deus, a descrição daquele ser absolutamente misterioso, aquele ser absolutamente único, singular, aquele Deus glorioso assentado sobre aquele trono, de onde emana todas as coisas. A partir disso, então, a partir do versículo 4, ele começa a ver ali 24 tronos, 24 anciãos. Ele vê ali no versículo 5, os 7 Espíritos de Deus. Né? Como eu disse para os irmãos, não vamos entrar nesses detalhes pormenorizados, mas ele diz ali que há como que diante dele, como um mar de vidro, né? E 4 animais, algumas versões, talvez a mais apropriada aqui fosse 4 seres viventes. E ele começa então a descrever esses animais como eles eram. Na verdade, ele começa a falar da grandeza desses animais. Ele pega o animal mais feroz, o mais sábio, no caso do homem, desses seres viventes, o de maior longevidade e o mais forte, no caso do novilho. Ele começa ali a traçar e a mostrar características que são as próprias características do Senhor. Sim, nós associamos esses 4 seres viventes com os 4 evangelhos. É maravilhoso isso. Quando nós vemos, no caso, essa figura do leão como o evangelho de Mateus, onde vemos o Senhor Jesus ali como rei, e vemos a sua genealogia ali a partir de Davi. Quando olhamos, então, no evangelho de Marcos, que ali ele é apresentado como servo,
podendo ser muito bem configurado com esse novilho. Ali, inclusive, nós não temos genealogia. Isso remete, sim, à própria questão, ao próprio fato de um servo não ter relevância, mas o nosso Senhor, ele além de rei, ele também serviu, ele foi servo. Onde no reino maior é quem serve do que quem é servido. Lucas, um médico que conhece tão bem a anatomia de um homem, a psicologia de um homem, ali representado por esse homem, que é a figura da sabedoria. Ali nós vemos a genealogia do Senhor retrocedendo, no caso, até Adão, no capítulo 3 de Lucas. Então, quando nós vemos essa águia, a representação daquele animal de grande longevidade, aquele animal que voa nos lugares mais altos, aquele animal que é símbolo de ressurreição. Nós vemos o Senhor Jesus ali no versículo 1 de João, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, ou seja, vemos a sua genealogia desde a eternidade. Então, esses seres viventes, eles nos mostram, apresentam tantas coisas, essa é apenas uma delas. É interessante, irmãos, eu vou dizer para os irmãos, essa palavra para seres viventes ali, por isso que não está tão correto nós traduzirmos por animais. Se a tua versão está animal, dá uma olhada aí. É mais correto traduzir por seres viventes, porque quando o próprio Apocalipse vai falar dos animais, das bestas, é uma outra palavra que é usada. Eu vou dizer a palavra que é usada aqui, eu sei que os irmãos não vão esquecer. A palavra usada para seres viventes é Zoom. Exatamente esse aplicativo que nós estamos usando aqui essa noite. Zoom. Ou seja, seres viventes. E temos ali também a figura desses 24 anciãos, que nos conta tantos detalhes. Mas, irmãos, quem são esses? Ou o que são esses? Como eu disse, nós não entraremos nisso. Mas eu não posso deixar de dizer para os irmãos que mais importante do que eles são é o que eles fazem ali. E isso nos mostra de uma maneira muito clara, porque Deus um dia abriu a nossa visão. Porque o que se encontra na vida desses seres viventes, esses anciãos, é a adoração. E é isso que eles fazem. É por causa da visão que eles têm desse trono de Deus. Eles se prostram diante do Senhor. Eles cantam, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, versículo 8, que era, e que há de vir. Exatamente isso que o Senhor tem procurado. Quando nós vemos João no capítulo 4, nós vemos que o Pai procura os adoradores que assim o adoram. É assim, o Pai procura, porque Deus é Espírito. Da mesma maneira como João foi arrebatado em Espírito. Então, quando esses seres viventes começam a dizer Santo, 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 eles estão adorando a Deus pela sua santidade. Quando esses seres viventes dizem o Deus Todo-Poderoso, eles estão adorando a Deus pela sua onipotência. Quando eles dizem que era, que é e que há de vir, eles estão adorando a Deus por causa da sua eternidade. Então, os nossos olhos não estão colocados aqui nesse mundo. Não estão colocados lá fora, porque nós sabemos que este que está sentado no trono, ele é santo, ele é todo-poderoso e ele é eterno. Por isso, amados irmãos, bendito seja o nome do Senhor. E no versículo 9, então, nós temos esse louvor universal, do 9 até o 11. Esses animais, eles davam glória, esses seres viventes davam honra, ações de graças, ao que estava sentado sobre o trono e o que vive para sempre. Possa o Senhor também encontrar esses mesmos corações. As 4 criaturas viventes, elas dão glória, honra e ação de graças ao Cordeiro de Deus, ao Senhor Deus. E nós possamos também ser encontrados dessa maneira. Esse Deus que é supremamente o Deus vivo. Veja, irmãos, no versículo 10, os 24 anciãos, eles se prostram. É exatamente isso que nós vemos lá em João no capítulo 4, que eu acabei de citar. A palavra prostrar-se ali. Deus procura os seus adoradores, ou seja, aqueles que se prostram diante dele.
como aquele cego do capítulo 9 de João também. Quando nós olhamos ali, nós vemos que ele foi curado pelo Senhor. Mas naquele momento ele ainda não reconhecia o Senhor. Passou um tempo. Todo o capítulo 9 vai nos mostrar isso de maneira muito clara. Onde mais adiante, quando o Senhor então se revela a ele, acho que no verso 38 do capítulo 9 de João, ele se prostra em adoração. Ele se coloca de joelhos diante do Senhor. É esse o sentido da palavra. Como um cachorro, como um cão que lambe a mão do seu dono. Aquele cego também se prostra. Nós poderíamos dizer nos nossos dias que adorar a Deus significa cantar a Deus. É claro que essa é uma das expressões de adoração ao Senhor. É claro, irmãos. Mas aquele cego, quando João nos mostra que ele adorou o Senhor, ele não quis dizer que ele montou uma banda para Deus, que ele cantou a Deus. Aliás, como as nossas músicas hoje, muitas vezes só depõem contra a santidade do nosso Deus. Nós não vemos aqui cânticos desses seres viventes, dos anciãos, cânticos que falam de si mesmos, mas cânticos que dão glória, dão honra ao Cordeiro de Deus que está assentado no trono. E que cântico maravilhoso é este? Versículo 11. Digno é, Senhor, de receber a honra, a glória, o poder. Porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade foram criadas. Eu concluo dizendo, amados, que este que está sentado no trono é o Criador de todas as coisas, assim como nós acabamos de ler. O mesmo Deus que não só criou todas as coisas, mas também nos regenerou. Abriu os nossos olhos para que pudéssemos ver de uma maneira mais profunda. Esse mesmo Deus sustenta todas as coisas. E levará o mundo, levará a história, levará a igreja, a consumação final de tudo aquilo que ele sempre desejou. João aqui foi chamado para ver o céu. O trono de Deus, aquele que estava entronizado. O trono de Deus, que é o centro do universo. Tudo acontece a partir do trono de Deus. Tudo está ao redor do trono de Deus. Graça e juízo emanam do trono de Deus. Louvor, glória e honra são dirigidas àquele que está sentado no trono. E nós, irmãos, com a mesma visão espiritual, podemos contemplar aquele que vive para sempre. Aquele que é digno. É interessante que lá em João, no capítulo 9, a gente vê o apóstolo, em todo o evangelho de João, algumas citações, ele diz o discípulo a quem o Senhor Jesus amava. E pode parecer assim uma certa arrogância ou prepotência desse irmão, dizer o discípulo a quem ele amava, falando dele mesmo. Mas será que o nosso Senhor não amava a todos igualmente? Será que a diferença do amor que ele tinha por Pedro, por André, pelos outros discípulos, por cada um de nós também era diferente? Na realidade não era, irmãos. A grande realidade é que esse discípulo, ele sabia reconhecer que de fato Jesus o amava. Então muitas vezes não é que nós achamos que o Senhor nos ama menos, é que nós não temos a visão para discernir que de fato ele nos ama profundamente. A mesma visão que precisamos ter a respeito dele, do seu trono, do seu governo, da sua vida. É a visão que nós temos que saber do seu amor e que ele nunca nos deixará e jamais nos abandonará. E nós sabemos, irmãos, que a mensagem final do livro de Apocalipse é que ele vai voltar. Essa é a mensagem final. É a mensagem que deve reger os nossos corações. É a mensagem que deve estar cativando a cada um de nós. Nós somos o povo da viva esperança. Apenas 3 livros do Novo Testamento não falam da segunda vinda de Cristo. Filemão, 2º e 3º João. Mas sabemos que este evento é o ápice, onde todo o olho verá. E toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E aguardamos esse dia, quando todo o olho verá. Ele diz em Apocalipse, certamente venho, certamente.
É a palavra de Cristo aos seus santos sofredores. Nós podemos pensar, mas o Senhor está demorando tanto para voltar. Podemos pensar, mas faz tanto tempo que Ele prometeu. É verdade, irmãos. É verdade. Mas o irmão Macintosh, falando a respeito disso, ele disse que o nosso Senhor vem todas as vezes que nos voltamos em fé para Ele. De alguma maneira, em alguma expressão, quando nos aprofundamos nossos olhos, Ele vem. Ele vem na crise das nossas vidas quando nós chamamos por Ele. Ele vem na hora da morte para nos receber. Porque, irmãos, se ainda Ele não vier para nós, com toda certeza nós iremos para Ele. E no final da plenitude dos tempos, essa é a sua promessa. Ele virá visivelmente em glória. É isso que nós estamos esperando. Esse é o ápice da visão a qual um dia foi conquistada quando nós nascemos de novo, para poder ver o reino de Deus. E quando Ele então vai concluir as cenas da nossa história, a nossa história terrena, e prenunciar então o juízo final a todos os ímpios, incrédulos e ateus dessa terra. Que o Senhor tenha misericórdia, irmãos. E que o Senhor possa nos usar de maneira profunda neste tempo do fim. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te agradecemos por essa noite. Te agradecemos porque há uma porta aberta, Senhor. Há uma visão a qual um dia o Senhor cativou os nossos corações. Há uma visão a qual um dia o Senhor mesmo nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós te bendizemos, Senhor. Obrigado porque em espírito nós somos um. Te agradecemos pela vida dos irmãos, os quais o Senhor reúne nessa noite aqui por esse meio de transmissão. Mas pedimos, Senhor, que o Senhor esteja colocando as tuas mãos sobre cada uma das vidas dos irmãos em Goiânia, para a tua honra, para a tua glória. Senhor, esses irmãos são tão amados por nós, mas sabemos o quanto o teu coração ama também a cada um. Obrigado por nos abrir a tua palavra nessa noite e que nós possamos, Senhor, tomá-la com responsabilidade e usá-la para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.